Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, Salvatore, Renê, Paulo, Bárbara. Para mim é um privilégio estar aqui e poder conversar com esse assunto. Tem muita palestra acontecendo sobre a revolução digital, inovação, e eu não quis ter a pretensão de trazer aqui uma bola de cristal para prever o futuro. Eu acho que ninguém consegue prever o futuro. Eu acho que o importante é a gente estar preparado para o que vier, seja lá o que for que virá. E por causa disso, nós dividimos a palestra em 3 pedaços. Eu vou fazer uma abertura, depois nós vamos discutir um case real de uso de inovação na área de seguros e vamos abrir para o debate em seguida, que acho que o debate é que vai enriquecer o nosso processo aqui. Então, vamos lá. Bom, todo mundo me conhece pela Omnilink, também continuo acionista e membro do conselho, mas a Alpaia é a minha empresa de aceleração de startups. E eu estou me dedicando mais tempo a ela. Eu dividi, então, essa apresentação no contexto, para a gente entender mais ou menos onde é que nós estamos. Depois a gente vai falar da transformação propriamente dito, dos cases, e depois um pouco de especulação sobre o futuro, para onde a gente está indo. Vamos ver um pouco o contexto. Não é exagero dizer que a gente está mudando de era. Se a gente olhar as transformações que a humanidade já tem registrado, a gente vai ver que nós começamos aí num passado de coletores e caçadores na pré-história, em que pequenos bandos conseguiam se manter à custa da extração dos recursos em torno deles. A gente assiste o Largados e Pelados na televisão e vê como é difícil fazer isso, não é fácil, né? Essa foi uma era que durou muito tempo e serviu para formar, na verdade, o nosso próprio corpo. Até o Homo sapiens e tudo mais foi se formando nesse processo através de várias tentativas e erros darwinianos aí. Depois surge a era da agricultura, que foi uma transformação muito grande. Com a agricultura, passou a ter excedente de produção e as pessoas não precisavam acordar cedo para ir caçar e coletar todos os dias. Então, começaram a surgir outras profissões, outras funções no grupo social, e a agricultura permitiu que o grupo, agricultura e pastoreio junto, né, que os grupos aumentassem e começassem a surgir as pequenas vilas, depois as cidades e as grandes civilizações. Então, a era agrária, ela serviu para a formação das grandes civilizações que a gente vê nos filmes aí, e com histórias muito interessantes dos impérios e tudo mais. Mais recentemente, né, cerca de 200 e poucos anos, veio a era industrial, a revolução industrial, com a mecanização das atividades produtivas, que mudou completamente. A eletricidade, né, o motor, o sistema de produção em série, a criação da sociedade de consumo propriamente dita, isso é muito recente na história da humanidade, que começou lá na pré-história. Nós estamos diante de mais uma mudança muito grande, desse nível de mudança. Assim como dos caçadores e coletores para a era agrária teve uma mudança muito grande de estrutura social, inclusive, e da era agrária para a era industrial teve outra mudança muito grande em todos os processos. Nós estamos começando a ver uma era de muita mudança. A gente está meio distraído aqui no Brasil com Lava Jato, Copa do Mundo, eleição, vice-presidente e tal. Não estamos, talvez, prestando toda a atenção que a gente deveria, inclusive nas questões da nossa profissão, do nosso trabalho. Mas está mudando, e está mudando bastante. Olhando mais microscopicamente, né, a gente pode dizer que a gente está entrando na 4ª Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial é aquela tradicional de 1960, né, em que veio a máquina a vapor, veio o carvão, o começo da eletricidade, e isso já trouxe uma mudança muito grande na história da humanidade. Mais recentemente, teve a Revolução Industrial com a linha de produção, o motor à explosão e toda a teoria de produção em série, né, com toda a questão do petróleo, principalmente. E a gente já participou, nossa geração que está aqui participou da automação, da chegada dos computadores, e algumas mudanças nós estamos sentindo. Acho que pelos cabelos brancos ou não cabelos que eu estou vendo aqui, muita gente aqui lembra como é que era banco 40 anos atrás. Eu lembro, participei de muitos jobs, né, de automação bancária, então o banco no Brasil teve uma transformação muito grande, apesar de lenta, né? Em 50 anos, o banco saiu daquela caderneta que você ia lá e anotava à mão o valor do saldo para essa coisa maravilhosa de você pegar o smartphone e fazer uma transferência. Então, a gente está vivendo uma série de transformações. A diferença é que agora a velocidade é completamente diferente. A velocidade da transformação vai ser tão espetacular
que muita gente não vai conseguir nem sequer acompanhar, a gente vai ser meio que absorvido nesse processo. E essa disruptura, que é uma palavra da moda, né, ela vem de disruption, que o americano conjuga em inglês em vários tempos, aqui no Brasil ela vem de ruptura, e fica esquisito conjugar o verbo de ruptura, né, o verbo romper, então a gente usa só em algumas formas verbais, mas a disruptura está aí, ela vai acontecer em vários aspectos, né? Vai acontecer no aspecto físico, então novos materiais, novos componentes, tem a lei de Moore, acho que todo mundo já ouviu falar da lei de Moore. O Gordon Moore é o fundador da Intel, que todos nós usamos Intel em alguma fase da nossa vida. Ele previu lá atrás, né, na década de 60, que a cada 2 anos ia dobrar a quantidade de transistores num chip pelo mesmo preço. Isso está acontecendo todos esses anos. A cada 2 anos, dobra a quantidade de transistores dentro de um chip, e, portanto, dobra a capacidade de processamento desse chip. Eu lembro, na década de 80, cada vez que a gente fazia um projeto novo lá na Scopus, tinha um novo processador da Intel, né? Era o 8080, 8088, que é o do PC, 8086, e aí vinha o 128, 256, enfim, ia surgindo novos processadores, porque cada vez mais você tinha mais capacidade de processamento, mais memória e tudo mais. A capacidade de processamento que a gente tem aqui, grandes empresas não tinham alguns anos atrás. E a gente nem usa tudo que a gente tem aqui. Mas essa disruptura, então, vem no mundo físico, com coisas novas acontecendo. Energia solar é uma coisa muito disruptiva que vai acontecer. Vai acontecer no mundo digital, que é onde a gente mais olha. Nós vamos falar de blockchain, a gente vai falar de internet das coisas, a gente vai falar de coisas de disruptura no mundo digital. Isso aqui está um pouco alto para mim. Mas vai acontecer também no campo biológico. As pesquisas na biologia, na saúde, também vão mudar muita coisa na nossa vida, em termos de interface computador-corpo humano, com a nanotecnologia, colocando coisas dentro do nosso corpo, impressoras 3D fazendo próteses funcionais. Enfim, a gente fala de impressora 3D, nem é uma expressão muito boa, porque, na verdade, são fábricas que, em vez de montar o produto de fora para dentro, como a gente faz normalmente, né, pega uma massa e torneia, ou pega um molde e recheia, vai montar de dentro para fora, né, colocando as camadas, e já tem impressora 3D imprimindo em metal. Olha só a transformação na indústria que é você mandar um arquivo e imprimir no metal lá na outra cidade, ou no outro país. Então, a impressora 3D e todo o avanço da neurotecnologia vai mexer muito com a nossa biologia, com a nossa saúde, coisas tipo fazer transplante das bactérias, né, do ecossistema que a gente tem nos intestinos, para mudar certas sensibilidades ou certas doenças. Isso é possível, porque uma boa parte da nossa saúde depende do nosso microcosmo intestinal, que a gente tem muitos seres vivos lá no nosso intestino que fazem parte da nossa vida. E a gente já tem processos de transplante disso. E tudo isso vai acontecer também mexendo na parte social. Vai haver mudanças significativas na questão social, algumas nós já vimos, toda essa celeuma do Uber, né, isso já é uma mudança muito grande, você poder mudar regras de uso de um serviço e criar um nível de adesão tão espetacular como foi adotado. Moeda virtual, criptomoeda também já tem uma coisa muito forte por aí. Enfim, todas essas mudanças mudam o nosso jeito social. Uma mudança importante, que eu acho que tem muito a ver com a questão do seguro, do mundo securitário, é a mudança do conceito de propriedade para o uso. A gente olha, quando eu estava de 16 para 18 anos, foi a pior fase da minha vida, porque não chegava meu aniversário para tirar a carta e comprar um carro. Acho que muita gente aqui precisava. Depois que eu comprei meu carro, botei tala de magnésio, e eu passava todo sábado pulindo as talas de magnésio do meu carro para sair à noite. Hoje a juventude não está nem aí para carro. Meus filhos não querem saber de carro. Eu tenho 3 filhos, 2 não querem ter carro. Porque eles usam Uber, para que eles precisam de carro? Então, hoje, tem toda uma juventude aí, provavelmente nossos netos não vão tirar a carta, não vão ter a licença. Tem uma juventude e uma mudança do conceito de, em vez de ter a propriedade, ter o uso daquilo. E isso vai mudar bastante coisa no nosso mundo de negócios, principalmente. Bom, essa transformação ela vem com 3 contextos, né? Então, a inovação tecnológica, por si só, não faz nada. A inovação tecnológica é uma parte do processo. Quando ela vem associada a novos modelos de negócio,
E quando ela vem associada a uma adoção exponencial, aí a coisa pega. E aí tem a transformação, aí tem a disruptura. Então precisa ter um conjunto de coisas acontecendo, não basta só a inovação por si, né? A gente olhar, por que o smartphone pegou? O smartphone tem 10 anos, gente, mas a tecnologia do smartphone separadamente, ela já existia. Mas a hora que o Steve Jobs pôs tudo isso junto, colocou a Apple Store, a iTunes, para você poder fazer download, abrir os programas, todo esse contexto gerou um boom do smartphone, e a gente nem lembra mais, porque hoje a gente tem 2 smartphones por brasileiro adulto, em média, o que é uma coisa impensada 10 anos atrás. Mas nessa situação, dessas convergências das inovações com os novos modelos de negócio que vão mudar a cabeça da gente, a gente tem que estar preparado para isso, mudando coisas, tipo a propriedade intelectual, a propriedade física, você não compartilhar informações, tudo isso vai mudar bastante. Isso vai acontecer de uma forma tão rápida que já tem uma expressão que está sendo usada que é VUCA, né? VUCA é que o mundo agora ele é volátil, ele é incerto, o U é uncertainty, ele é complexo e ele é ambíguo. E como é que você trafega num mundo assim? O nosso racional não consegue trafegar bem nisso. O mundo, numa transformação exponencial que nem a gente está vivendo, não dá para trabalhar só com o racional. O desafio para todos nós agora é voltar a desenvolver a intuição que a gente abandonou. Os nossos antepassados, coletores e caçadores, usavam a intuição. Eles precisavam da intuição, não tinha racional na época, era só intuição. A gente aqui abandonou toda a intuição, foi para o racional. Eu vou tentar fazer algumas apresentações bem racionais aqui em seguida, mas o fato é que o desafio é como é que a gente melhora a nossa intuição para a gente poder sobreviver nesse mundo VUCA que vem vindo aí, que já está aí. Eu vou dar alguns exemplos de como é que a gente tem que se preparar para essa transição. O transporte, todo mundo aqui é de transporte, né? Vamos pensar que o transporte foi inventado, ou pelo menos se considera que a roda e o veículo de tração animal começou lá na Suméria, na Mesopotâmia, na época do Neolítico, 3.500 anos atrás. E de lá para cá, a gente assiste os filmes e a gente sempre vê veículos de transporte sobre rodas, né? E isso durou milênios. Gente, vocês já imaginaram uma invenção que dura milênios? E todo mundo acha normal. Pega os filmes aí até de reis e rainhas recentes, com muito poder, andando de carruagem, né? E a gente via as bigas do Ben-Hur e tudo mais. Mas o fato é que o meio de transporte, talvez mais antigo, é esse. E chegou lá no final do século XIX, esse jornal, Le Petit Journal Parisien, ele publicou essa matéria. A inventividade humana ainda não encontrou um processo mecânico para substituir os cavalos na propulsão de veículos. Olha só, um jornal, né? E disse assim, não tem substituto para o cavalo na propulsão do veículo. E fez um desafio, criou a primeira corrida de automóveis em 1894, de Paris a Rouen. E isso foi um grande feito na época. Existiam automóveis de vários tipos, tinha motor a combustão, motor elétrico, motor a vapor, e o veículo que ganhou foi um motor a combustão interna por causa da autonomia. O motor elétrico não tinha autonomia de bateria para chegar. Mas o fato é que esse jornal duvidava do automóvel, por isso fez a corrida. E quando a gente fala em adoção exponencial, nós temos que guardar as nossas incredulidades, porque a adoção exponencial varre a nossa incredulidade. Eu fiz 2 viagens técnicas para o Vale do Silício, levando alguns empresários, clientes da Omnilink, aqui do CETCESP, da CNT, para visitar empresas e discutir com empreendedores e startups de aceleradoras lá. E muitas vezes o pessoal falava, isso nunca vai acontecer no Brasil. Caminhão autônomo, a gente foi lá no Otto, na semana que o Uber tinha comprado a Otto por $600 milhões, isso nunca vai acontecer no Brasil. Aí veio lá uma palestra da U-Ship, isso nunca vai acontecer no Brasil. Cara, vai acontecer sim. Quer ver por quê? Olha só, são fotos reais jornalísticas da parada de Páscoa, né? A Easter Parade, e em Nova York, na Quinta Avenida, em 1900, só tem carroças, e 13 anos depois, só tem automóveis. Em 13 anos, uma mudança expressiva de contexto.
E, naturalmente, essa mudança, que a gente sabe que aconteceu rápido. E um monte de gente que vivia daquele business, né, criação de cavalo, fazer arreio, fazer a carruagem, fazer a carroça e tal, desapareceu a profissão, o carroceiro e tal, e surgiram novas, fazer automóvel, motorista de automóvel, oficina de automóvel, seguro de automóvel, etc. Então, foi uma mudança razoavelmente rápida que a gente não presta muita atenção. E nesse mundo do automóvel vem vindo outra muito rápida que a gente precisa prestar atenção, que é o transporte as a service. Vai mudar, gente. Não dá para falar que não vai acontecer no Brasil, porque vai acontecer no Brasil. A energia solar está evoluindo de uma forma absurda. Ela cada vez mais está mais barata e a energia solar já está chegando no ponto que a microgeração de energia solar na tua casa vai ser mais barato que a transmissão da energia pela companhia de eletricidade. Eu não estou falando de Belo Monte, que Belo Monte foi feita para gerar outro tipo de energia, certo? Energia política. Nós estamos falando de energia elétrica. A energia elétrica transmitida já custa mais caro que a solar gerada, e agora tem uma lei na Califórnia, essa semana foi aprovada, que toda nova construção de casa é obrigada a ter painel solar, para ele ser autossuficiente. As baterias de lítio-íon são baterias que estão surgindo e evoluindo cada vez mais, elas também estão cada vez mais baratas, cada vez com mais capacidade. Então, juntando a energia solar com a bateria de lítio-íon, você já tem coisas muito interessantes, como armazena energia durante o dia para usar durante a noite, ou usar em épocas de pouco sol. Bom, o veículo autônomo está aí, gente, já existe o veículo autônomo, ele vai acontecer. E qual é a vantagem do veículo autônomo? Primeiro, ele ser elétrico é uma vantagem muito importante. O veículo elétrico tem 20 partes móveis contra 2.000 partes móveis do veículo do motor a combustão. O motor a combustão vai acabar. 2025, ninguém mais vai fabricar motor a combustão. Alguns vão parar antes, outros vão parar perto de 2025, mas vai acabar o motor a combustão. O veículo elétrico, ele transmite 95% da potência para a roda, contra 17% do motor a combustão, então ele é muito mais eficiente energeticamente, ele tem muito menos peças móveis, ele é muito mais barato de manter. E, a hora que você põe, então, esse veículo elétrico que é muito mais barato, com o fato dele ser autônomo e você poder fazer compartilhamento de veículos, ninguém mais vai ter propriedade de automóvel. Eu fiz as contas, o meu carro tem um Jetta, mais um Corolla cheio da mesma conta, mais ou menos. Se você usar esse carro 8 anos, rodar 20.000 km por ano, como eu rodo, botar todas as contas de seguro, multas, estacionamento, pedágio, etc., custa R$ 2,00 por quilômetro rodado. Só que eu uso 95% do tempo, meu carro está parado em algum lugar, eu uso 5%. Ora, se eu tenho uma frota de veículo elétrico, que já é muito mais barato do que o veículo a combustão, e que ele é compartilhado, então eu uso, por exemplo, eu estacionei aqui às 7h30 da manhã, e esse veículo poderia estar saindo para ir atender outro pedido, e de repente fazer dinheiro para mim, eu poderia ser um mini frotista, e com a incumbência de voltar aqui ao meio-dia para me pegar. Então eu poderia estar aproveitando melhor o meu patrimônio, e esse patrimônio está parado no estacionamento que eu ainda vou ter que pagar. Então, juntando tudo isso, o carro as a service é uma realidade e a gente vai ter que mudar o nosso entendimento desse negócio que é tão presente, né, que carro vai virar coisa de colecionador ou de frotista. E aí, nesse contexto, a pergunta para cada um de vocês é, onde você vai estar nesse contexto? Você e a tua empresa, você vai ser um disruptor ou você vai sofrer uma disruptura? Onde você quer estar? Eu acho que a gente tem a oportunidade de se preparar para essa disruptura, olhando para o que está acontecendo aí. Por isso que eu vou parar, esse aqui é meu último slide, e agora nós vamos começar a falar de startups. Startups é uma possibilidade incrível que a gente pode usar para essa transformação digital. As startups estão na moda, estão acontecendo em vários lugares. Eu montei várias empresas antes de existir a palavra e todo esse frisson de startup, mas hoje startup é uma realidade. E o que eu estou fazendo eu montei uma aceleradora corporativa, que é o Paia, montei uma outra para a Tegma, muitas empresas estão fazendo isso, montando aceleradoras corporativas ou investindo em aceleradoras corporativas para ficar próximo das startups. Na Tegma, nós montamos, ano passado, uma aceleradora que atrai startups ligadas à logística, transporte e mobilidade. A gente faz seleção, a gente faz aceleração, mentoria e depois faz investimento e ajuda eles a crescerem e ocuparem um espaço no mercado. Tem muita gente fazendo isso. A Porto Seguro fez isso com o Oxigênio, que é um exemplo incrível, e está funcionando muito bem. O Bradesco tem Nova Bra, tem vários aí. Mas o fato é que você trazer a startup para dentro da grande corporação ajuda a arejar a cabeça. Vocês não acreditam como é que a turma da controladoria da Tegma me ajuda
na TEGAP, na aceleradora corporativa, que eu nunca imaginei que a controladoria fosse, e se engajou mais que o marketing, por sinal, cá entre nós. Não sei porquê, mas o fato é que a controladoria me ajudou muito. E para falar, então, dessa transformação, eu quero convidar o Fernando Steller, que é um grande amigo e trabalhou na Omnilink na época do lançamento, talvez, do produto mais revolucionário, que foi o rastreador híbrido, em 2005. E ele saiu da empresa para fazer parte do Aprendiz e iniciar sua carreira solo. Depois ele montou várias empresas. Ele vem de uma família de gráficas e agora ele está fazendo a disruptura da gráfica, porque ele tem a Direct One, que é a empresa que ajuda a economizar papel e custos relacionados à burocracia e papel nas grandes empresas. É um empreendedor que foi premiado pela Endeavor e tem uma carreira de muito sucesso. E ele vai falar do uso de blockchain no mundo dos seguros, em casos concretos e casos reais. Bom dia a todos. Obrigado, Silineu, pelo convite. Obrigado, pessoal do CIST. Silineu foi meu chefe na Omnilink direto. Eu era um jovem gerente de produto. Aprendi muita coisa ao lado dele. E devo muito a tudo que eu vou falar aqui, o que eu fiz ao longo da minha carreira. Fiquei um período curto, mas na Omnilink tudo era intenso. Né? Foi um período curto que pareceu um MBA. Mas... falando um pouco sobre os cases, né, quer dizer, eu não posso começar sem dar um pano de fundo, que obviamente são as tecnologias que depois de passar todo esse contexto histórico, é importante a gente entender agora, dar um zoom, né, mais microgerencial ali de tudo que está acontecendo, e a gente tem como pano de fundo algo que muita gente duvidava também, quer dizer, desde a época da virtualização de máquinas, tinha gente que duvidava, né? E hoje a gente coloca como cloud como algo impensável de não ter numa companhia, né? Por vários motivos. Primeiro, ele trouxe muita eficiência em tecnologia, justamente por essa mudança social que o Silineu trouxe aqui. Do mesmo jeito que as pessoas não querem ter o carro, mas querem ter o benefício do transporte, as pessoas também não querem ter servidores. Elas querem ter o benefício daquela computação, né? E a computação em nuvem agora ela está chegando num ponto, num nível que você paga ela por segundo. Olha só, se eu for usar essa máquina 1 segundo, eu vou pagar 1 segundo. Se eu for usar ela 1 hora, eu vou pagar quantos segundos tem dentro de 1 hora e aquilo vai vir a conta para eu pagar. E o benefício que eu tenho da escala, porque como a gente tem grandes corporações por trás, como as 3 principais, Microsoft, Google e Amazon, são as grandes 3 nuvens aí da indústria, eles te entregam isso de uma forma espetacular e com uma inovação que não para de acontecer. Lá no caso da Direct One, a gente já está usando o conceito de uma empresa sem servidores, né? Chamado que é o terceiro nível da Cloud Computing, chamado Serverless Computing. Não existe mais servidor. Você é uma empresa que existe eventos de computação, você manda aquilo para a nuvem, aquele evento, e você tem uma resposta, né? Idempotente ainda, quer dizer, não importa o que eu mando, o que importa é que ela vai voltar, não importa quantas vezes vai ser executado, mas se eu mandei A, ele vai me retornar o B, que foi o que eu pedi. Eu posso mandar 1 bilhão, né? E o meu custo de CAPEX, de investimento, é 0. Né? Isso está trazendo uma eficiência para a indústria que é precificada pelo mercado. Então, olha só, se você pegar 8 anos atrás, aí, praticamente, né, ou que seja uma década, e você zerar, né, essa Cloud, BVP Cloud Index, eles zeraram os valores há 8 anos atrás, colocaram um pacote de empresas que na época já eram ali disruptivas, né, no conceito de cloud, colocaram o Nasdaq, o índice da Nasdaq, o índice da S&P, né, Standard & Poor's, e Dow Jones. Quer dizer, olha a diferença de valor que, ao longo do tempo, essa carteira foi precificada pelos investidores. E quando você entra que é a linha azul, né? Que é essa linha azul que mostra o quanto que evoluiu. Nós estamos falando de quase 600% a mais. E quando você olha uma empresa específica, eu gosto de falar da Microsoft, que a Microsoft é a única empresa que, nas últimas décadas, ela está sempre entre as 10 maiores. Né? É interessante, eu vi essa palestra de um dos diretores executivos da Microsoft aqui do Brasil, onde eles mostram que
há praticamente uma década atrás, só tinha eles de tecnologia. Aí tinha empresas petrolíferas, quer dizer, um monte de empresas grandes na época. Hoje, acho que as 10 maiores são tecnologia, praticamente. Então, eles falaram, a Microsoft, se não tivesse se reinventado ao longo desse tempo, ela não estaria, como várias outras não estão lá. E quando o novo CEO da Microsoft entrou, que é o Satya Nadella, que era o cara que cuidava do Azure, de cloud, colocaram ele lá e falaram, olha, melhor a gente mudar o nosso negócio, e você tá tentando virar um transatlântico, né? Imagina, você virar uma empresa de vários bilhões e tomar um risco desse, porque hoje é fácil a gente falar que cloud é uma realidade, mas há uma década atrás, todo mundo fica, será que eu vou, será que eu não vou? Tomaram a decisão de ir. Praticamente, ele triplicou o valor das ações. Hoje a Microsoft ela voltou para o clube das empresas que estão próximas de valer $1 trilhão, né? Que é a Apple, a Amazon, o Google, a Microsoft. Quer dizer, eles estão aguardando aí qual que é a empresa que vai chegar a $1 trilhão. Olha só, $1 trilhão, se você converte isso em real, é muito dinheiro. Para mim, para mim. Dentro de cloud, como pano de fundo, a gente não pode deixar de falar de Big Data, não só o Big Data, que é a quantidade de dados, que todo mundo, né, fala que é muito grande, está sendo criado, quer dizer, nos últimos aí 2 anos, foi criado quase tudo que se existe de tecnologia. Quando fala em tamanho, a gente já perde a conta, né? 1 exabyte, olha quanto zero tem ali, não dá nem para ver direito, né? É muito zero em termos de tecnologia. Acho que na época que você trabalhou na Scopus, tinha que desenvolver as coisas contando bits, né? Contando bytes, né? Então, hoje em dia, e com kbytes, né? E com crescimento exponencial dentro disso. Agora, juntar e acumular dados é uma coisa, colocar inteligência em cima deles é outra, e isso está também vindo numa velocidade muito grande. Recomendo, não vou me estender ao assunto, recomendo quem tem Netflix, procura AlphaGo, é um documentário muito interessante aí para a gente entender o que o Google fez com esse departamento de Deep Learning, né, que é bater o jogo Go, que a IBM bateu, né, quer dizer, o enxadrista, e na época foi um evento, mas o xadrez ele é limitado em termos de quantidade de jogadas. Não limitado para o ser humano, mas para uma máquina hoje é muito tranquilo ele entender e prever todas as possibilidades possíveis da próxima jogada. Então, hoje é muito fácil e relativamente fácil ganhar, né? O Go ele já tem um caráter que envolve criatividade, então não é só binário, né? Quer dizer, não é só um caminho que você tem que criar da próxima jogada, mas sim uma jogada com inteligência, com pensamento e com criatividade. E a quantidade de jogadas, eles dizem que da quantidade de átomos que tem no planeta Terra, também é incontável. Então, uma computação hoje, por mais poder computacional que nós temos, não tem poder para você fazer em poucos segundos uma quantidade de variáveis na quantidade que tem de átomos no planeta Terra. Então, quer dizer, tem um quesito aqui, e é interessante que os próprios caras que desenvolvem, eles não sabem qual que é a própria jogada da máquina. Então, parece que eles criaram ali uma entidade pensante, ali, um robô mesmo, né? Isso, pouco tempo depois, o Google anunciou agora o Google Duplex, né? Não sei quem viu, no Google I/O, que o robô já liga, já marca, já fala, e passando até pelo conceito lá do teste de Turing, né? Quer dizer, você vai falando lá e não sabe que está um robô do outro lado. Até com os cacuetes do ser humano ali, fazendo, né? Entendi, pode repetir, tal, para enganar, ou para tentar passar por uma máquina, né? Agora, blockchain, como um dos... Eu não falei muito de IoT aqui, o Cilineu comentou, mas você pega Big Data, você pega Cloud, Blockchain, IoT, né, todos vindo que de forma separada, trazendo um caráter de ruptura ou de disrupção muito grande, mas imagina a junção de todas essas tecnologias, criando coisas paralelas entre si, realmente ninguém sabe o que vai acontecer. Então, gostei a gente vai ter que começar a usar a intuição um pouco, porque passou do nosso nível aí de capacidade de entendimento. Blockchain, muita gente já ouviu falar em blockchain, muitas pessoas não ouviram falar. É muito mais fácil vocês terem ouvido falar em Bitcoin, né? Mas o Bitcoin é só uma pequena aplicação do que o blockchain é possível, que é a parte de criptomoedas.
Tá? Então, o que é o blockchain em si? Né? Ele é um livro-razão. Imagina que o blockchain ele resolveu um problema da humanidade. Como todas essas tecnologias, ao longo do tempo, vêm quebrando esses paradigmas, o blockchain ele resolveu um problema que é a transferência de valor. Né? Como pensar em dinheiro digital é muito complexo. Por quê? Porque a tecnologia de internet é uma tecnologia de comunicação. Né? Vem lá do TCP/IP, tal, que é um protocolo. E o TCP/IP, ou o protocolo que roda a internet hoje, eu mando A para B. Então, se eu te mando um e-mail, e esse e-mail tem um documento anexo, vamos supor que eu mande essa apresentação para vocês por e-mail, eu não estou mandando a minha apresentação, eu estou mandando uma cópia dessa apresentação. E sempre será assim no mundo da internet. Né? Por mais que eu crie um sistema que, a hora que chegar lá, eu deleto desse lado, mas aí não tem confiança. Então, o blockchain ele veio para quebrar esse conceito da confiança. Né? Se saiu, e o mesmo não pode acontecer com dinheiro, concorda? Porque se eu tiro um do meu bolso e coloco no seu, no final do dia, esse um não pode estar no meu bolso também. Eu não posso ter uma cópia desse dinheiro no meu bolso. Então, traduza isso para o digital. Não é tão simples. Tanto que a tecnologia de blockchain não tem nem 10 anos. Foi resolvido. Mas, basicamente, quem criou o conceito ali, foi feito um livro-razão. Quem estudou contabilidade aqui entende o conceito de débito e crédito, né? Desde quando a todo débito tem um crédito, que é o conceito das partidas dobradas, né? Gerando uma transação ponto a ponto. Então, esse livro-razão ele é sempre distribuído, né? Ele é sempre ponto a ponto, encriptado, ou seja, um poder de encriptação, né? De criptografia muito grande, porque, no final do dia, se nós estamos aqui, uma população inteira, transacionando valor, dinheiro, etc., a gente não pode fraudar isso, né? E eu ir lá, conseguir entrar na sua carteira e puxar de volta esse dinheiro, quer dizer, isso perderia a confiança, e a palavra por trás do blockchain é confiança. Tá? Ele é totalmente descentralizado, o que mexe de novo com a sociedade. Tá? Hoje, eu vou falar um pouco do tamanho do mercado de criptomoeda, que em menos de 10 anos já se fala do market cap, né, somando todas as altcoins, as coins, os bitcoins, os Ethereum, Ether, né, já estão falando de $500 bilhão. Né, quer dizer, já passou o real, a quantidade de bitcoin emitida já é mais do que nós temos em real emitido no Brasil, olha só, né, em papel moeda. Mas isso começa a colocar os poderes, os grandes bancos e até os bancos centrais dos mundos, um pouco preocupado, porque quem já comprou e vendeu Bitcoin hoje não precisou de nada disso. Quer dizer, você transfere dinheiro daqui para a China, um Bitcoin, meio Bitcoin, 0,0000, porque você pode transferir bem microfrações de um dinheiro digital, e você não precisa de xerife. Né? Quer dizer, o dinheiro hoje ele é ineficiente, porque se o xerife não tiver de olho lá, e vide as fraudes que aconteceram no sistema bancário brasileiro. Né? Por mais Banco Central, por mais auditor, por mais tecnologia, por mais tudo, se o cara quiser, ele é dono, ele é administrador do banco de dados dele. Né? Eu sou dono eu administro o meu banco, eu sou dono, eu mando no cara de TI, eu falo, altera uma transação aí. Não vou alterar. Se você não alterar, eu te mando embora. Aí ele altera. Quebra o sistema. E aconteceu isso, né? Aconteceu no Brasil. Teve casos mais recente aí, Banco Santos, o Banco Pan passou por um processo ali, né, hoje voltando, mas acontece fraudes. E quando você olha esse tipo de fraudes, é basicamente assim, eu vou emprestar o mesmo dinheiro para 2 pessoas. Eu me alavanco muito, né, e o Banco Central precisa ficar de olho disso. A tecnologia de blockchain não permite fazer isso. Isso está intrínseco no protocolo. Né. Ele resolve o problema de dinheiro, como eu falei, passar valor, mas ele também resolve o problema de ativos. Né, e quando a gente fala de ativos, a gente está falando de tudo. Até um contrato. Né? E a segurança ela é compartilhada e anônima. Foram 3 décadas para a gente entender o que seria a internet. Então, lá na finalzinho da década de 70, né, todo mundo conhece a história da DARPA, militares tentando se comunicar, né, e a internet era, se você olhasse os Estados Unidos, assim, tem um desenho que você busca no Google, tem 6 linhas, assim, né, conecta uma universidade na outra, um ponto, tal. Transferia algo super lento, super, né, primeira camada ali, primeiro layer do TCP/IP, mas isso foi evoluindo. TCP/IP, SMTP, já criou o e-mail, o e-mail é um negócio legal, olha só, eu mando uma mensagem, vai lá para o outro lado do mundo em alguns segundos, depois criou-se o www, década de 80, para lá na década de 90 começar as primeiras empresas de internet. Tivemos a crise, né,
muita expectativa, porque sempre que tem essas grandes mudanças, aí começa a especulação, né? Pô, eu também quero lá é o Promised Land, né? Lá tá, vamos para lá, tá? Aí todo mundo vai, feito manada. Aconteceu em 2000, todo mundo lembra, teve o crash das empresas.com, o que foi bom, porque trouxe uma certa maturidade, mas o valor estava lá, né? As empresas quebraram por outro motivo, por uma especulação muito alta e muito recurso em algo que não merecia tanto naquela época. De novo, um problema de timing, mas foi pano de fundo para começar em 2000 empresas como o Google. Tá? O Google é uma empresa da década lá de 2000 para frente. Aí o Google, quer dizer, uma das empresas mais valiosas do mundo hoje, em pouquíssimo tempo. E aí, com mudanças sociais, veio empresas que usaram o mesmo conceito de escala do Google, usando a internet como pano de fundo, o Facebook, né? Porque daí o Facebook, eu coloco o Facebook aqui, mas todas as outras, né? Snapchat, qualquer outra que tem esse caráter social. Se você pegar até o Uber, hoje tem caráter social, Airbnb, né? Tudo está baseado, e aí você vê crescimentos parecidos como esse, né? De Amazon, de Google, olha o do Facebook, parece que é uma linha reta, né? Ele sobe uma escalada absurda. Bom, traçando um paralelo entre protocolos, né? TCP/IP e blockchain, eu estou falando de final de 60, eu estou falando de mais de 40 anos, 50 anos, 60 anos para, poxa, temos um negócio muito maduro com alguns trilhões de dólares de market cap, né, de valor. O blockchain, ele está no final da primeira década, né? A primeira transação de blockchain foi final de 2008 ali, e o paper também, né, nesse momento, né, quando o cara que inventou, ele fez a Gênesis, né, que eles falam, a primeira transação ali, onde dá aquela farpa para começar o negócio. Avança 10 anos, já temos o protocolo maduro. Tá? O que é protocolo maduro? Ele está no fim, ele já está pronto? Não, mas ele está maduro para suportar grandes negócios, grandes indústrias, quebrar muita coisa, mudar tudo, seguro. Quer dizer, nesse tempo não conseguiram fraudar uma transação, né? Teve seu momento também de euforia, né? Teve esse momento de euforia aqui, que foi esse pico. Quem conseguiu vender aqui suas criptomoedas ficou feliz, depois caiu, agora está voltando de novo. Mas, como toda nova tecnologia, mexe com os ânimos, né? de todo mundo. E agora, essas próximas décadas, elas vão definir os negócios em cima de blockchain, né? Que também ninguém sabe direito como, quando e o que vai resolver. Tá? Então, voltando ao ponto do market cap, né, você tem uma concentração aí do Bitcoin relativamente importante, mas você tem a Ethereum, que aí eu vou falar um pouco mais da Ethereum, que é a rede que a gente usa, e a rede da Ethereum é uma rede de blockchain, que é possível você rodar contratos nela, né? E o que é uma seguradora, se não uma empresa de contratos? Né? O que a seguradora vende? Ela vende um contrato, né? Ela não vende nada na hora lá, né? É algo totalmente intangível, e a promessa de que, se acontecer alguma coisa, ela vai cumprir. Então, aquilo é um contrato. Você compra uma pólice, né? Obviamente, quando tem o sinistro, ela tem que te acolher ali, mas no começo tudo começa por um acordo, tudo começa por um contrato. E a terceira grande criptomoeda aqui é o Ripple. O Ripple é uma startup que criou um blockchain basicamente para mandar dinheiro internacionalmente, overseas, né? Quer dizer, o antigo Swift Cable, Wire Transfer, que quem já tentou mandar dinheiro para fora sabe o quão ruim é. Quer dizer, eu já acho ruim o SPB, que o SPB é o Sistema de Pagamento Brasileiro, que é um dos melhores do mundo. Tá? Por que eu acho ruim? Porque você precisa pagar... Vou dar um exemplo clássico meu aqui. O pintor da minha casa, ele queria receber uma TED no domingo. E na cabeça dele, ele, não, transfere aí que já entra na minha conta. Eu falei, não, deixa eu te explicar. Se eu fizer uma TED domingo, ele vai virar... É porque... Parece que o cara olha para mim assim e fala, mas eles desligam o servidor, então por que não vai? Eu estou com o meu celular ligado aqui, manda aí. Eu falo, não dá para explicar, mas não vai. Todo mundo sabe que de manhã vai rodar um sistema, sei lá, que daí o TED vai. Né? Então, e essa realidade da criptomoeda não existe, é instantânea. Né? Quer dizer, você manda lá, o dinheiro vai na hora, não importa onde esteja. Então, é outra coisa que vai chamar os grandes bancos, as autoridades, ou, se eles não se mexerem, as fintechs. Eles vão fazer.
Do mesmo jeito que o Uber fez, do mesmo jeito que o Airbnb fez. Porque o Silineu colocou o pano de fundo aqui das mudanças que a sociedade está chamando. E ninguém segura isso. Ninguém. Né? Pode ser lei, pode ser o que for. Quer dizer, a gente não segurou a escravidão, a gente não segurou... Quando a população pensa, fala, vou mudar, ninguém segura. Né? Nem que para isso tenha que acontecer revoluções. Um pano de fundo que está por trás do blockchain, das criptos, etc., é o conceito de ICO. Olha só, né, eu acho que eu já estou descarregando bastante informação aqui, mas é importante vocês entenderem, porque isso aqui está mudando um pouco o conceito de captação de dinheiro, né, que é algo importantíssimo para a indústria de inovação, né, que nós não estaríamos falando de todas essas empresas que eu falei, Google, Facebook, Amazon, Netflix, smartphone, sem capital. Né? Então, os capitalistas de risco do Vale do Silício, e acho que você teve lá agora, você viu isso, é muito forte. Então, eu já fui para o Vale do Silício também algumas vezes, tem uma rua lá chamada Sand Hill Road, é uma rua lá. Naquela rua tem centenas, acho que eu vou chutar aqui, 150 diferentes venture capital, numa rua. Então, você é um cara que quer fazer captação, né? Chama o laptop, põe a apresentação, tem seu pitch pronto, você passa uma semana lá, fala com todo mundo, você vai sair com dinheiro para o seu projeto. Sempre vai ter um louco lá que vai te aportar alguma coisa. Né? E, no Brasil, a gente não conta. Há 5 anos atrás, contava numa mão quantos venture capital tem. Hoje já cabe aí, não enche 2 ainda. No Brasil inteiro. Né? Então, você imagina como que lá eles são... eles empurram esse processo de inovação com capital, né? Porque precisa colocar o carro na frente do boi, né? Quer dizer, é algo que demanda capital para você crescer rápido e inovar bastante. O que está acontecendo no mundo das empresas de blockchain e criptomoedas é que, assim, como no mundo já tem, como eu disse, $500 bilhão em cripto, quem tem uma boa ideia baseada em blockchain pega um pedaço desse $500 bilhão em cripto desses caras que acreditam nesse negócio. Aí você faz um ICO. Muitas pessoas já ouviram falar no termo IPO, que é Initial Public Offering, que é o fato de você fazer uma oferta pública inicial das ações da sua empresa. O ICO é uma Initial Coin Offering. Então, você faz uma oferta. Então, quem gostou ao longo do mundo vai lá e coloca uma fezinha lá no seu business, no seu negócio, em criptomoedas. Ele vai ser um shareholder da sua corporação. Já está criando o conceito com empresas com muitos sócios, né, microsócios. Mas um exemplo, a InsurePol. A InsurePol é uma startup, uma InsurTech, né, na área de seguros. Eles levantaram ali, se não me engano, isso aqui foi uma semana, o token sale deles. Eles fizeram uma venda de tokens, né? Em uma semana, eles levantaram $18 milhões. Até os capitalistas de risco estão sendo disruptados. Né? Porque daqui a pouco os caras falam, eu vou perder esse business, eu vou prestar para quem? Os caras estão indo tudo para ICO, né? É uma realidade que pode ser uma realidade futura. Mas, já para entrar no case, então, 4 aplicações que você pode resolver com o blockchain. A primeira, digital assets, né? Então, são os ativos digitais, os loyalties, né? Stock exchange, coisas que têm valor, que você consegue transacionar nesse livro-razão do blockchain, com uma liquidação mais rápida, mais barata, eliminando intermediários. Você pode rodar os smart contracts, né? Os smart contracts, você tem, por exemplo, uma propriedade de uma casa, pode ser um smart contract, propriedade do meu carro, intellectual property, IP, né? Quer dizer, fiz uma invenção, eu posso registrar. Então, potencial de digitalizar e automatizar os atuais contratos estáticos e em papel. O identity, né? O conceito de identity é muito importante no blockchain, porque entender quem é você e se você é você mesmo. Então, isso é algo que preocupa, né? Obviamente. Por quê? Porque o conceito de AML, que é Anti-Money Laundering, como não está tão regulado, já tem gente se aproveitando disso para fazer lavagem de dinheiro, mandar remessa internacional. Né? Isso vai ser resolvido ao longo do tempo, como toda inovação ali tem os seus furos, mas é uma fonte sempre disponível de identidade confiável. E, no fim, o primeiro case que eu falei, que foi o case do Bitcoin, que é um deles, mas de dinheiro mesmo. Né? Eu posso pagar, né, e transferir recursos usando essa tecnologia. Indo para o case, eu trouxe o case aqui de um cliente nosso, que é a Seguro Sura. Não sei quem lembra a antiga RSA, né, que é a Royal Sun Alliance. Eles foram comprados pela colombiana sul-americana aqui no Brasil.
O Eduardo Guedes é o CEO lá, o CTO, né, quem cuida de toda a tecnologia. Ele trouxe a gente já era fornecedor deles no conceito de apólice digital. E aí ele trouxe esse desafio e falou, poxa, por que a gente não faz algo em blockchain e tal? E a gente já estava fazendo, já estava pensando. Então, é uma solução de entrega de e-mail e documentos com comprovação rodando em smart contracts, rodando lá na Ethereum. Para quê? Para você ter um registro de comprovação de data e hora, prova de conteúdo e assinatura criptografada de arquivos. Tá? Já estou terminando aqui. Isso está de acordo com a SUSEP, tá? A SUSEP 359, que é a resolução que cuida, que aditou a 294, ela fala que um documento ele tem que conferir autenticidade e não repúdio aos atos, integridade aos documentos com identificação de data e hora. Ou seja, o blockchain é exatamente o que o blockchain resolve. Então, o consumidor final, a pessoa que recebe essa posse, não muda nada. Ela vai continuar recebendo um PDF, ela vai continuar recebendo um documento que ela consegue ver no computador dela. Dali para trás tem todo esse conceito de transformar dados em smart contracts registrados e registros depois em PDFs. Tá? Então, todas as comunicações vai com esse rodapé aqui. Esse rodapé ele tem a transação do blockchain aqui, que pode ser analisada por qualquer uma das partes. Muito parecido com uma transação de criptomoeda, muito parecido com uma transação de Bitcoin. Okay? Benefício final, transparência total, rastreamento e auditoria, confiança permanente e redução de custos. Né? Também o blockchain tem um caráter permanente. Uma vez gravado lá, nunca mais sai. Agora vou devolver para o Cilineu. Obrigado, gente. O objetivo de mostrar esse caso é que, de fato, as coisas são possíveis de serem feitas, né? E a gente vai construir o futuro assim, perdendo medo e se aventurando nesse mundo novo. Precisa estudar, precisa principalmente aprender a desaprender. Muita coisa que a gente aprendeu e que a gente acha que é o certo, que é o jeito de fazer, não é mais. Né? A hora que a gente vê Airbnb, o fenômeno que virou Airbnb, ninguém segura mais isso. Hoje, sabe, tudo bem, você quer ir para um hotel, vai para o hotel, mas tem coisa muito melhor com o Airbnb. E assim por diante. Né? Então, aprender a desaprender e usar mais a nossa intuição são os nossos desafios para o futuro, mas principalmente experimentar. E por isso que eu volto a dizer, para as empresas poderem se modernizar, e nós como profissionais poderem se atualizar, tem que se aproximar desse universo das startups. Muitas grandes corporações estão fazendo isso, o que agora se chama de hackathon, né, são as maratonas tecnológicas. Esse fim de semana, sábado e domingo, a Oracle, junto com a IntelliPost, que é uma startup nessa área de Transportation Management System, TMS, eles fizeram um hackathon usando 10 entidades, embarcadores, operadores logísticos, gerenciadores de risco, seguradora, auditores de frete, eu não estou lembrando todos que estavam lá, mas tinham 10 entidades diferentes, sábado e domingo, todo mundo ali trabalhando o dia inteiro com computadores, eles montaram uma supply chain completa usando blockchain. No final do dia, todo o sistema estava no blockchain. Inclusive a regulação de um sinistro, simularam um sinistro, teve um sinistro e a regulação do sinistro aconteceu. Então, fizeram no sábado e domingo. É lógico que depois dá para melhorar, mas dá para fazer no sábado e domingo. Então, não é que é uma coisa do arco da velha que a gente vai precisar de 10 anos para fazer. As coisas são rápidas. Por isso que eu queria passar logo para as perguntas, para discutir o futuro em grupo. Eu não tenho a pretensão de dizer qual é o futuro. O futuro é a gente estar prestando atenção nas coisas, usando a nossa intuição e aprendendo a desaprender. Muito obrigado.